1 Crônicas 1. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enós, Enós foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Maleque, e Maleque foi pai de Noé, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxe foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxe foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus, dos girjazeus, dos heveus, dos arquitas, dos sineus, dos arvanitas, dos zemareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpade, Lude, Arã, Uz, Ur, Geter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gerá, Adonirão, Uzaú, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de família de Sem e Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Pelege, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamavam Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Mebaiote, o filho mais velho, Quedar, Abibeel, Adebeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zimrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Efer, Enoque, Abdá e Elda.
Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temá, Omar, Zefó, Gaetã, Kenaz, Tímina e Ameleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naaté, Zerá, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi um antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal, que foi um antepassado dos grupos das famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Cefó e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi o antepassado dos grupos das famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Esser, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. Dissã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governavam a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Ussã, da cidade de Tema. Edade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os medianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred, e neta de Mecaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão.